No vídeo de hoje eu vou contar como foi meu primeiro date pós-separação. Inicialmente eu não queria ter nada sério com ninguém, só queria ter novas experiências para aproveitar um pouco a vida, né? Fiquei durante 10 anos no relacionamento e até o final do vídeo vocês vão descobrir se o meu pensamento continua o mesmo. Olá, bem-vindos ao canal, eu me chamo Marisa Taniguchi, aqui eu compartilho dicas de vida, de finanças e qualquer outra dica que seja útil para você que está reconstruindo a sua vida, para você que deseja alcançar os seus sonhos. Esse vídeo ele faz parte de uma playlist chamada Recomeço. Eu me separei recentemente e eu quero compartilhar todo esse processo, dificuldades, conquistas com vocês, principalmente para encorajar outras pessoas que estejam passando pelo mesmo processo. Algumas pessoas podem pensar, nossa, mas foi rápido demais. Só que eu já estava muito infeliz no meu casamento. Eu já não recebia muitas demonstrações de amor, de carinho, de atenção, de elogios. Então, a minha autoestima ela estava bem baixa. E quando eu terminei, quando eu separei, eu percebi que várias pessoas começaram a me mandar mensagem, me elogiar, me chamar para sair. E assim, querendo ou não, aquilo fez bem pra minha autoestima. Então eu me senti bem, assim, sabe? Me senti novamente desejada. E eu pensei, por que não, né? Me permitir ter uma experiência assim, né? Mas, né? Acho que o ser humano, ele sempre opta pelo mais complicado, né? Ao invés de eu aceitar sair com alguma daquelas pessoas que me convidaram, eu acabei optando por conversar com um antigo amigo de trabalho, porque eu pensei, 10 anos com uma pessoa, eu tô mais frágil, eu quero ter uma nova experiência, só que eu quero ter uma nova experiência com alguém que me passe alguma confiança. E querendo ou não, aquelas pessoas que me chamaram para sair, eu nunca tive assim muito contato, nunca tive conversas profundas. Então eram pessoas que não me passavam muita confiança. E eu sabia que eu estava muito frágil para ter um primeiro date assim, pós-separação, meio que eu chegasse em casa meio depressiva. Então acabei optando por chamar esse amigo para sair, para conversar, porque era algo que a gente fazia quando a gente trabalhava. E também, né, com uma intenção ali, né, que eu achava ele bonito e caso pintasse um clima ali, seria algo meio que natural. Aí acabou que a gente começou a conversar, a gente ficou uns 3 dias conversando muito, tipo, até 1h da madrugada, nos falando sobre a vida, sobre o que cada um passou durante esse tempo, né? E foi bem legal. Aí ele acabou me chamando pra sair. Acho que foi no quarto dia, né? Eu tava um pouquinho nervosa. Um pouquinho, não, muito nervosa. Eu aceitei, só que aí depois eu fiquei pensando, eu vou desistir, não vou conseguir ir. Tava muito tensa, me tremendo. Eu não lembrava o que eram borboletas no estômago, mas eu acho que aquele dia foi o que eu mais senti, foram borboletas no estômago. Mas eu pensei, vai ser bom, vou me distrair, uma pessoa que eu tô tendo uma conversa legal e tal. Aí fui, né, a gente saiu, foi bem legal. A gente conversou sobre várias coisas, ele é super fofo, assim, carinhoso e tal. Mas aí um ponto importante é que, assim, quando a gente combinou de sair, ele já tinha comentado que ele tava há 8 anos solteiro. E que ele não tinha nenhuma intenção ali de ter algo sério. Que se acontecesse bem, mas que se não acontecesse não era algo que ele estava procurando. Aí quando a gente combinou isso antes de sair, eu pensei, nossa, ótimo, né? Porque tava num relacionamento de 10 anos. Eu que não quero já começar a namorar assim em seguida, né? Eu pensei, tenho super controle emocional, né? Tá de boa, vou lá, vou curtir, pronto, depois já era. Não vou me apegar em ninguém, não. Anotem. Aí no dia seguinte, aí a gente continuou conversando. Só que eu já percebi que já não tinha mais aquela constância de conversa que a gente teve durante aqueles 3 primeiros dias. Assim, ele não deixava de me mandar mensagem, mas já não eram mais conversas tão profundas como a gente teve no começo. Já demorava um pouco mais para responder, já não tinha uma constância maior ali nas conversas, sabe?
Aí eu comecei a pensar, né, preciso já desapegar, né, preciso já começar a deixar de lado. O problema é que eu não sei, né, ser assim. Eu acho que eu sou uma pessoa muito intensa e eu já fiquei toda apaixonadinha. E eu queria manter aquela intensidade, por mais que não fosse algo sério. Eu acho que não era só a questão de me revalidar como mulher, saindo com uma pessoa, né? Mas seria também esquecer um pouco dos problemas que eu tava passando. Eu acho que era uma forma de fugir ali, sabe? Daquele caos, daquela preocupação que eu tava tendo. Só que aí eu percebi que eu tava tentando tapar um buraco com o outro. Porque assim, é muito sonhador você pensar que vai chegar uma pessoa que vai te salvar daquilo que você tá passando. Porque não vai acontecer. Aí eu comecei a perceber que eu comecei a ficar um pouco dependente emocional desta pessoa. Aí eu queria conversar, queria ter contato, queria ter carinho, sabe? Eu tava tentando me apegar àquilo, né? E eu percebi que eu tava me perdendo mais ainda nesse processo de cura, de autoconhecimento. E eu comecei a ter essa consciência de que eu precisaria colocar os pés no chão, dar um passo para trás e organizar os meus pensamentos, organizar os meus sentimentos, que talvez não fosse o melhor momento. Então eu tentei encerrar por ali, porque eu percebi que eu tava me envolvendo mais do que o que eu imaginei, o que eu me planejei. Então até comentei com ele, falei, olha, eu sei que você não quer nada sério, mas eu tô me envolvendo e uma hora ou outra eu vou querer algo a mais. E eu sei que você não vai poder me proporcionar, porque você já deixou isso claro. Só que ele falou, tá tão legal a gente saindo, que não sei o que, mas só se for pra ser algo leve. E nisso eu tinha comentado, né? Eu falei, olha, eu vi que você diminuiu, assim, sabe, as conversas e tal. Seja sincero comigo, né? Se você não tá mais afim, por mim tá tudo bem, você pode falar. E outra coisa que eu comentei também é porque, assim, eu não entendo muito bem esse negócio de ficante, né? Mas, assim, se a pessoa tá comigo, ela tem que estar só comigo. Se ela tiver comigo com outra pessoa, eu já não quero mais. Porque, assim, imagina, eu, por exemplo, eu falei pra ele, eu tô sendo tão sincera com você, as nossas trocas, as nossas conversas. Imagina você estar ficando com outra pessoa, sabe? Isso é meio chato, é meio, né? Não é legal. Então, assim, se isso também estiver acontecendo, se você puder ser sincero comigo. Aí, só que assim, ele já foi um pouquinho reativo, porque ele já falou, a gente só saiu uma vez, você já tá me cobrando atenção, me cobrando estar só com você. Aí eu pensei, né, realmente tô exagerando, né, vou tentar ser mais de leve. Aí a gente combinou que a gente ia continuar, né, desde que fosse algo leve pros dois, sem cobranças. E aí a gente continuou conversando. As conversas continuaram naquela mesma inconstância, né, isso continuou me incomodando, mas eu tentei relevar. Aí a gente saiu mais uma vez, assim, foi legal, mas não foi... talvez eu já estivesse já com aquela sensação de não posso me apegar, deixa eu ir com calma. E assim, ou eu vou com tudo ou eu nem vou. Pra mim não tem esse meio termo não, porque assim, se eu for no meio termo, eu não vou estar ali por inteira. Então assim, eu vou ficar incomodada, eu vou ficar angustiada por não estar podendo ser e entregar aquilo que eu tenho, sabe? Aí assim, a gente saiu. E depois, né, acho que as conversas, na verdade, começaram a reduzir mais ainda. Então, acho que foi 2 dias depois, teve um dia que ele nem falou comigo, não me mandou mais nenhuma mensagem. Aí eu fiquei pensando, pra que eu vou ficar com essa pessoa tentando, tipo, ficar bem, sabe? Pra me apoiar no processo que eu tô passando, se nem esse apoio ele tá me dando, sabe? Pra quê? E fora que essa questão da pessoa demorar pra mandar mensagem,
Um dia ela manda, outro dia não manda. Isso tava me gerando uma ansiedade gigantesca. Assim, eu ficava o tempo todo olhando o celular, esperando mensagem da pessoa. E isso acabava me gerando uma angústia, né? Então, eu percebi que aquilo não tava me fazendo bem, que isso tava me tirando um pouco da paz, sabe? A paz que eu queria ter ali naquele momento, na verdade, eu não tava tendo, porque eu tava ansiosa, eu tava insegura, perdida, do tipo, o que essa pessoa quer? Às vezes parece que ela gosta de mim, que gosta de estar comigo, às vezes parece que ela quer se afastar, não sei se ela quer se afastar para se proteger, não sei se ela quer manter esse afastamento para me colocar um limite do tipo, olha, você vai até aqui, porque eu realmente não quero nada sério, então não vou te deixar avançar. Ou é realmente um pouco de falta de interesse, porque acho que quando a pessoa ela realmente está interessada, ela demonstra, ela não fica com joguinho. Eu acho que ela é muito clara nisso. E essa falta de clareza, essa confusão que ele me gerava, essa ansiedade, me fez chegar na conclusão de que aquilo estava me fazendo mais mal do que bem. Então eu optei por encerrar. Mandei uma mensagem para ele falando, olha, eu percebi que o que você tem a oferecer não é o suficiente para o que eu quero. Vou continuar torcendo por você, mas infelizmente acho que o ideal é cada um seguir o seu caminho. E é isso. Aí assim, ele ainda respondeu meio com uma piadinha, falando 2 saídas e 2 taxações, como se eu fosse a pessoa chata que fica cobrando o mínimo. Aí eu falei pra ele, tudo bem, né? E ele falou, espero que você encontre a pessoa que possa te oferecer 100% do que você precisa. Aí eu falei pra ele, olha, quando eu encontrar a pessoa que estará disposta a me oferecer 100% do que eu preciso, pode ter certeza que eu não vou precisar pedir um mínimo. Então assim, sabe, quando a pessoa ela não tá se esforçando, ela não tá demonstrando interesse, não tem o que insistir. Porque assim, quando ela quer, ela é muito clara e ela não mede esforços pra mostrar que ela tá disposta, que ela quer ficar com você. Então, quando for o contrário, quando houver essa falta de interesse, essa inconstância, sabe, essa ansiedade que te gera, a paz que te tira, você pode ter certeza que não é ali que você deve estar. Fiquei triste de encerrar, eu tava gostando dele, tava gostando dos momentos que a gente tinha, mas eu acho que a gente precisa conseguir separar um pouco a emoção da razão. Se você vê que aquilo não tá te fazendo bem, você precisa colocar na ponta do lápis, analisar os pontos positivos e os pontos negativos, porque nem sempre aquilo vai valer o seu esforço. Eu acho que eu aceitei tantas migalhas durante o meu casamento que isso tá me preparando, sabe? Tá me deixando um pouco mais seletiva, sabe? Eu não preciso aceitar qualquer coisa. Se eu terminei um relacionamento de 10 anos, se eu fui forte pra isso, eu sou forte pra encerrar também algo que não esteja me fazendo bem. E assim, eu tenho recuperado a minha autoestima, eu reconheço que eu sou uma mulher de valor, que eu sou inteligente, sabe, que eu sou muito parceira. Eu reconheço todas as minhas qualidades e eu venho reconhecendo isso cada vez mais. Então assim, o homem que não for que não conseguir reconhecer o meu valor, ele nem deve estar comigo, né? Já que você não tem o suficiente para me entregar, então, por favor, se retire. Você está ocupando o espaço do meu futuro marido, né? De alguém que realmente vai me dar o valor, que vai reconhecer a mulher incrível que eu sou. Então, assim, não aceite migalhas, não aceite qualquer situação. Reconheça o seu valor e encerre quando aquilo não estiver te fazendo bem. Eu passei com a psicóloga nessa semana, foi a minha primeira sessão. Eu comentei com ela tudo o que aconteceu, né, desde meu casamento até esse encontro que eu tive. E ela falou que eu preciso primeiro me curar para depois me relacionar com outra pessoa, porque eu tô com alguns traumas, eu tô com uma bagagem, então dificilmente isso não vai ser refletido em outra pessoa se eu acabar me relacionando com alguém nesse momento. Então ela me aconselhou primeiro a gente tratar isso, curar isso, para depois eu pensar em ter, né, um relacionamento. Eu acho que eu preciso me conhecer,
Eu preciso aprender a gostar da minha companhia, sabe? A encontrar a solitude, que é gostar de estar consigo mesma. E eu só vou conseguir isso se eu realmente ficar sozinha durante esse tempo. Então eu tô meio que estabelecendo metas diárias ali. Como que eu vou ocupar minha mente no dia de hoje? Vou fazer isso, isso e isso, para tentar tirar o foco um pouco dessa questão de homem, de encontrar o amor da vida, ter um relacionamento. Que eu acho que quando a gente tá procurando demais é quando a gente menos acha, quando a gente mais quebra a cara. Então, assim, eu quero estar bem comigo mesma ao ponto em que eu consiga avaliar suficientemente, sem nenhuma dependência emocional, se aquela pessoa ela vai me trazer algo bom, se aquela pessoa vai me somar o suficiente para eu sair daquela situação que eu já tô muito bem sozinha. Então, se não for para somar, eu não vou nem deixar entrar na minha vida. Então, assim, uma outra coisa que eu fiz que eu achei bem interessante, eu montei uma lista, né, dos requisitos ali do meu futuro marido, coisas que eu gostaria que ele tivesse, que ele fosse, né, como eu gostaria de ser tratada. Eu vou até compartilhar com vocês essa lista aqui, ela é bem interessante. Na verdade eu fiz ela quando eu tava, né, com esse menino aí, até pra responder a lista ali de acordo com ele, pra eu ficar mais tranquila do tipo, olha, você tomou uma decisão racional. E é engraçado que na sessão com a psicóloga ela falou, faz uma lista. Eu falei, olha, eu já tenho a lista já. Compartilhei com ela, vou compartilhar com vocês aqui também. Eu acho que é interessante, eu acho que é uma forma de você se animar um pouquinho mais ali, né, pro futuro, ser um pouco mais seletiva, porque às vezes a gente vai se relacionando com a pessoa, a gente nem analisa direito se aquela pessoa é um bom partido pra namorar com você. Às vezes a pessoa tá até disposta, mas o que ela vai te ofertar, o que ela vai te proporcionar, o que ela vai te fazer sentir, não é o suficiente para um relacionamento. Então a gente precisa ter muito claro o que a gente quer e o que a gente não quer, pra gente conseguir fazer esse filtro. E o vídeo de hoje foi esse, espero que isso ajude vocês de alguma forma. Como eu comentei, esse é um processo real que eu tô compartilhando com vocês, então eu vou compartilhar erros que eu cometi e que eu não gostaria que vocês cometessem, tipo esse, né? No começo pensei, vou ter novas experiências, vou ficar com algumas pessoas, e agora na primeira pessoa eu já mudei meu pensamento, já pra, não, né, eu vou me preservar, vou me cuidar, quero uma pessoa que realmente me dê o valor, porque eu não consigo ficar com uma pessoa só casualmente, sabe? Eu realmente me envolvo, e eu acho que eu tenho tantas coisas boas pra oferecer pra uma pessoa, que eu não posso gastar essas coisas boas com qualquer pessoa que não esteja disposta a ser recíproca comigo. Então, é isso, espero que tenham gostado do vídeo e até mais. Um beijo!